Salvador, Vila Noiva, Medina. O encontro com os franceses. Andamos por uns 100 metros até depararmos com dois grandes círculos que me pareceram dois grandes e fantásticos olhos de uma fera mitológica. Olhos saltados com duas cúpulas, como duas cúpulas de igrejas projetadas em nossa direção. Mas aquilo disposto no imenso oco da nave, como dois seios de mulher, não eram uma outra coisa que duas naves, nem mais nem menos, naves que, no dizer dos meus amigos, eram automáticas, não necessitando de tripulação alguma. Naves que, sem cair em exageros, eram verdadeiros cérebros eletrônicos promovidos de grande número de olhos, ouvidos e narizes. Essas naves eram destinadas à exploração capaz de captar sons e imagens, além de absorver amostras de materiais. E o gigantesco charuto voador era o tipo mais identificado de nave para levar aquelas menores ao seu destino. Aqui estávamos visitando, possuía duas fileiras de 60 naves automáticas, totalizando ao final 120. Nessa zona de investigações havia milhares dessas gigantescas e algumas raras com cabeça em agudo V. Como lamentarei ser tão pobre de instrução. Como desejei ter capacidade suficiente para relatar esta maravilhosa oportunidade brindada pelo destino. Mas, o que vamos fazer? Pergunta. Alguns me consolam, dizendo que tenho que me conformar. Mas aí está o problema. Não sou pessoa de me conformar com as coisas, lutando sempre contra as peças que o destino quer me pregar. Enfim, deixemos o lero-lero de lado e vamos recordar o passeio por aquela maravilhosa zona. Um dos edifícios que estava debaixo do ventre daquela gigantesca nave, saímos ao seu terraço. Nessa zona não há árvores nem postes de estacionamento. Aqui as naves descansam diretamente sobre o maciço dos terraços. Pegamos o elevador e descemos até um dos pavimentos intermediários. Como os dois franceses viviam e trabalhavam ali, meus amigos me haviam dito que era naquele edifício. Logo que os vi, reconheci como produto anacrônico de nosso mundo disforme. Agora tinha a oportunidade de comparar meus dois amigos com um tipo da minha raça. Maior foi o contraste obtido. Os dois eram gorduchos, deformes, desproporcionais. É o que me pareceu nessa comparação. Enfim, os dois eram irmãos gêmeos, filhos de uma união de pai francês com mãe espanhola, nascidos e criados numa possessão francesa do outro lado do Mediterrâneo. Não falam espanhol, pois ficaram órfãos de mãe enquanto pequenos, assimilando o idioma paterno. De acordo com os padrões terrestres, tem boa estatura. É curioso observá-los junto aos pequenos e limpos habitantes daquele fantástico mundo, pois enquanto estes têm corpo liso, sem cabelo, exceto na cabeça, nossos conterrâneos parecem-se com orangotangos pela sua aparência. O corpo era coberto de pelo, só o rosto estava limpo, graças a um creme que inventaram e que usavam para barbear-se. No resto do corpo, os pelos estão adquirindo uma cor de chumbo. Na cabeça, o cabelo está cortado de modo semelhante aos habitantes que o cercam, ainda que bastante parecida. A desproporção é notória. São indisciplinados, não vivem como os demais, trajando só um calção curto. Esta é toda a sua indumentária. Dizem que a roupa usada pelos outros a incomoda. Através da interpretação, meus amáveis cicerones asseguravam-me que já estavam ali mais de 5 anos, onde só tinham ido de visita.
Vangloriavam-se eles de possuir pulmões maravilhosos. Em pouco tempo conseguiram adaptar-se ao pesado clima ali reinante. Disseram também que lutaram na guerra e que agora por eles a nossa vida na terra é aborrecida e estúpida. E que agora para eles a nossa vida na terra é aborrecida e estúpida. Perguntei-lhe então se tinham conseguido aprender a língua deles. Responderam que nenhuma palavra, mas que em compensação todos ali daquele edifício já aprenderam o francês. Despedimos-nos e voltamos à nossa esférica nave pelo mesmo caminho. Havia ficado intrigado com a sua biblioteca. E pedi que me levassem para visitá-la, mas eles, como sua cortesia, disseram-me que tínhamos que deixar para depois, porque era tempo de descanso de comida. Novamente confortei-me. Sonhei olhar a biblioteca desse edifício quando descíamos. Não tomamos nenhum veículo, mas nesse fantástico mundo, com sua maneira de viver, tanto fazia comer de um lado do planeta quanto no outro. Portanto, caminhamos algumas quadras até encontrar um restaurante. Satisfeito com tão riquíssimos alimentos, há algum tempo ficamos em conversa fiada contra o costume deles, mas que agora me despavam. Novamente saímos à rua. O grau de luz natural não descrescia e tampouco aumentava. Era novidade para mim ver que em todas as horas entra e sai gente de todas as classes de lugares. Não se vê nenhum relógio, nem nada que pudesse medir o tempo. Isso não tem importância para eles. Se alguém tem fome, entra no restaurante e come. Se tem sono, entra num dormitório e dorme. Se quer divertir-se, procura o edifício de diversão. Ninguém fiscaliza. Segundo meus amigos, com 5 minutos de cada hora que vivem convertidos em algo para benefício da coletividade, é suficiente para pagar aquele monte de comodidades. Desfrutando do espetáculo que me rodoviava, deixei-me levar pelos meus amáveis cicerones que, com interesse pouco comum entre nosso meio terrestre, entendiam-me até os mínimos detalhes, coisa que por momentos me fazia parecer insignificante, dando-me a impressão de que só me davam corda para ver se eu me engrandecia ou se me fazia de importante. Algumas vezes, contristado, perguntava-lhes se me comportava de maneira adequada aos seus costumes. Eles quase sempre me respondiam que estavam felizes de andarem comigo e observarem minha maneira de ser e de reagir ante o que via. Chegamos a um edifício, hotel ou dormitório, como quiserem. Meus amigos me explicaram que havia 3 tipos: para solteiros e para casados, não se diferenciando um dos outros com grandes coisas. Em grandes coisas aqui, tal como nos outros lugares visitados, há dois lados cobertos de elevadores e 2 repletos de arcos e de passagem livres nos subsolos. Mas aqui vejo uma diferença. Nos lados onde estão os elevadores, num espaço como de 2 metros, e ao longo de todo o edifício há tantas fileiras de lâmpadas ou luzinhas quanto os andares tem o prédio. E cada um desses pequenos pontos luminosos marca um corredor ou uma ala, porque ali não se usam quartos. Nós buscávamos 3 camas vazias juntas. Assim, pela fileira, sabíamos a que andar, nos dirigir, e pela lâmpada, a qual era. Assim que a 12ª fileira, por exemplo, assinalava que havia camas vazias. Sabíamos que esse número de andares, e ali chegamos. Subíamos esse número de andares, e ali chegarmos. E ao ali chegarmos, ficamos no corredor que dava para a direita e a esquerda. A esse corredor convergiam as entradas de outra série de corredores, em cuja entrada havia também pequenas luzes assinalando a existência de camas vazias. Chegamos ao que nos interessava. Como havia alguns acessos e outros no meio apagados, queria isso dizer que teríamos que passar próximo a camas ocupadas até chegarem onde queríamos. Antes de entrar é necessário desnudar-se totalmente. Meus amigos começaram a fazê-lo, indicando-me que fizesse o mesmo. Nas paredes do lado direito e esquerdo há umas aberturas alargadas. Colocamos as roupas da direita, desaparecendo de nossas vestes. Ficamos nus em pé. Meus amigos indicaram-me o caminho, mas diabos, estavam preparando alguma brincadeira? Perguntava. Não havia dado 10 passos quando senti que me crivaram
com uma espécie de chuva vaporizante, tépida e agradável. O intempestivo bombardeio produziu uma reação desagradável e tratei de me livrar, retrocedendo. Mas atrás estavam meus amigos esperando o resultado de sua brincadeira e com força incrível me empurraram, obrigando-me a seguir adiante. Não bem havia passado essa úmida recepção, entrei noutra, ainda mais desagradável. Agora senti como se estivesse me succionando ou formando um vazio ao meu redor, desprendendo de mim até a mínima partícula de sujeira, produzindo uma incrível sensação de limpeza e frescor. Quando passei por tudo isso, não tive outro jeito que dar uma risada, como que dando a entender que aquilo que não me impressionara. Mas não enganei ninguém, nem a mim mesmo. Nesses corredores dormitórios, emprega-se um sistema que me pareceu maravilhoso e prático. Eles têm um domínio absoluto sobre a luz e a obscuridade. Esse sistema já ouvimos nos sanitários, de modo que não o desconhecia, mas ignorava que também era empregado nos dormitórios. Portanto, vou tratar de explicar. As camas, como as naves, são guarnições promovidas de um material grosso e poroso, e com prateleiras estão presas à parede. Nesses dormitórios, próximo de cada cama e ao alcance de seus pequenos braços, há um pequeno botão que, girando para a esquerda ou para a direita, produz luz ou obscuridade espessa. Então, uma espécie que dá a impressão de ser um muro negro impenetrável. Quando já estávamos em nossas camas, meus amigos me instruíram o manejo daquilo que, acionado, cobre de obscuridade só o espaço ocupado pela cama, como se descesse uma grossa e negra cortina, colocando aquele leito fora da curiosidade dos demais. Já deitado, acionei o botão várias vezes para me assegurar de sua efetividade, mas, perdido naquela pequena escuridão, desaparecia tudo. Sentia estar numa ilha coberta de espessas trevas, invadindo uma espécie de supor que me convidava a abandonar todo pensamento alheio que não fosse dormir e descansar. O despertar foi tranquilo, de grande satisfação. Senti a mente descarregada, leve, e por momentos fiquei desfrutando daquela comodidade indescritível. Sentia-me cheio de vigor e com vontade de trabalhar, de gastar a energia que se agitava em meu corpo, fazendo-me sentir jovem, muito jovem. Foi então que aprendi, porque eles não obrigam ninguém a trabalhar. Sem dúvida, com aquela alimentação e esse repouso, qualquer um sente desejo de trabalhar, de gastar energia. Quando iluminei minha cama, descobri que meus amigos estavam acordados e entretidos usando os pequenos instrumentos existentes entre a cama e cama. Esse aparelho não é maior que um relógio de pulso, pendendo na parede através de um cordão liso e elástico, que o recolhe e o sujeita quando é usado ou não. No aparelho, uma diminuta tela e microfone, tendo a bordo um botão. Meus amigos, se reportavam e pediam instruções, e na tela pude reconhecer claramente um dos chefes e ouvi sua característica voz. Meus amigos me disseram que tínhamos tempo disponível e que íamos aproveitá-lo adequadamente. Assim que nos dirigimos à saída, passando novamente pelos inevitáveis banhos, que agora achei agradável, vi ao nível do pavimento uma fenda onde a gente coloca o pé. Sente-se uma sensação de cócegas, e quando retiramos as unhas, então estão cortadas e polidas. O mesmo fizemos com outra fenda, à altura de 1,5 m, onde a operação aconteceu com as mãos. Aqui vinha outra peça dos meus bons amigos, a causalidade de que ainda não tinha me vestido até essa altura, e portanto desconhecer as características da sua roupa. Chegamos ao lugar onde as retirávamos, num buraco em frente onde tínhamos deixado na hora que fomos dormir. Eles pegaram uma alacasa e começaram a se vestir sem dar importância ao que me acontecia, pois por mais que buscava e rebuscava, não encontrava nada que me servia. Creio que estavam a ponto de chorar eles a rir. Creio que estava a ponto de chorar e eles a rir. A maior camisa que achei apenas cobria um dos meus pequenos filhos. As calças nem se fala. Então
Capítulo 9. Como os venusianos se divertem. Satisfeitos sua vontade de brincar, pegaram uma camisa qualquer e espicharam-na até alcançar o tamanho do meu corpo, fazendo o mesmo com as calças e os sapatos. Maravilhosas qualidades de um material apropriado para um mundo super estandartizado. Meus amigos me explicaram que aquele material pode se espichar até 3 vezes seu tamanho original, retornando ao mesmo só em colocar dentro de um líquido que o lave e desodoriza. Mas a coisa toda não ficava só aí. Uma vez colocado sobre o corpo, com o seu calor, ele encolhe até aderir completamente, dando a sensação de estar nu. É de um refrescor incomparável, num dos extremos desses lugares onde se deixa e se recolhe a roupa, uma espécie de anteparo que cobre o corpo, nos ombros, a testa, coloca-se ali a cabeça e o dito aparelho encarrega-se de pentear e espalhar no cabelo uma espécie de substância gasosa, ao mesmo tempo que corta a altura dos ombros, sancionando o resto. Deixamos o dormitório saindo em busca de um restaurante. Encontramos poucas quadras adiante. Na realidade não sentia fome, mas sentia curiosidade de saborear e me convencer de modo efetivo se cada bandeja tinha diferentes sabores segundo suas cores. Esclarece que aquela substanciosa alimentação, com apetite ou sem, a gente sempre come. Pelo menos eu já mais recusei um sorvete ou um doce qualquer em nosso mundo. E isso que se usa lá é algo parecido com nossas guloseimas, como dizia. Sem fome mesmo conseguia dar conta facilmente de 2 bandejas. Acredito que se continuasse mais tempo ali, meu estômago tomaria uma curvatura alarmante como a dos 2 franceses que encontrei. Satisfeita mais a curiosidade que o apetite, fomos em busca da biblioteca, pois tinha despertado certo interesse em mim, o que conseguiria ali observar quando passaram anteriormente nesse lugar. O edifício não é diferente muito do refeitório em sua disposição, semelhante a eles, 2 paredes da loja, os elevadores e as outras 2 cobertas de steps repletos de livros. Como os nossos, pergunta, não, são um pouquinho diferentes. Vou descrever tudo aqui. Vou descrever tudo que vi. Meus amigos devem ser pouco afeitos aos livros, porque me disseram que, enquanto eu olhasse os livros, eles ficariam no terraço respirando. Dirigi-me a um estande e peguei um livro. Não há ninguém tomando conta ou a quem perguntar. Comecei a folhear um, apanhado ao acaso, com capas para empregar a nossa linguagem. Tem 2 chapas retangulares ou quadradas, disposta de modo a formar uma caixa. O material interior é uma tira contínua dobrada em forma de fole de acordeão, unida nos extremos as 2 chapas. Esse material está quadriculado em forma miúda e a escrita resume-se a diminutos pontos, ângulos e círculos colocados em diferentes posições dentro do quadrado. Os livros podem ser abertos por 2 de seus lados. Assim, terminado um, fecham, abrindo o outro e prosseguindo a leitura. Como complemento, tem um dispositivo que eu mantenho aberto. É necessário isso pelo seguinte motivo: todo o pavimento está cheio de cadeiras que têm descanso para os braços e apoio para os pés, podendo ser reclinada para qualquer ângulo que se queira. É complementado por um braço mecânico articulado, promovido em seu extremo de um par de varetas que terminam num pequeno círculo imantado. É assim que, comodamente sentados, dispõem o braço à distância que quiserem, abrindo o livro entre os círculos, sujeitando o material à leitura com essas varetas. Quem, com tanta comodidade, não tem vontade de ler? Pergunta. O mais interessante é que se uma pessoa tem vontade de escrever, também encontra onde fazê-lo, pois existem várias fileiras dessas poltronas que em vez de braço tem uma lâmpada, como a das cadeiras dos refeitórios. Para isso, há uma boa quantidade de livros em branco. Para escrever, usa um instrumento não maior que uma caneta de bolso. Em vez de pena, um diminuto quadro. Dentro desse, um círculo. No seu centro, um ponto para escrever.
usam qualquer ângulo, apertando um botão na parte superior, sai um ciclo e fazendo o mesmo com uma saliência no meu corpo do instrumento, destaque-se a ponta. Não usam tinta nem de nenhuma espécie, mas uma reação elétrica que se verifica sobre material que não é papel. Pareceu-me seda engomada, ou material parecido, que não se amassa nem se rasga com facilidade. As estantes alcançam até 3 metros de altura em toda parte. Para pegar qualquer livro, há como não podia deixar de ser outro aparelho que eleva e abaixa o indivíduo. Há uns 10 ou 12 desses aparelhos em cada parede, manipulados por botões situados sobre o assento. O instrumento é simples, constatando basicamente de uma barra e de um assento que o eleva vertical e horizontalmente. Aqui também há um verdadeiro desperdício de luz, sem descobrir-se a fonte, havendo profusão de cores, cada fileira é de uma cor. Meus amigos me chamaram ao elevador para que fosse com eles ao terraço e ver uma coisa interessante. E vejam se não era. Algumas pessoas colhendo frutas, como disse antes, todos os terraços são pomares com distintas qualidades de frutas. Naturalmente que nesse mundo tudo é novidade, pelo menos para mim. Talvez haja pessoas que pensem que tudo isso nem é lógico, mas de qualquer maneira descreverei o que vi. Num canto do terraço estava uma nave pequena, não media mais que 3 metros de diâmetro. Pelo centro descia uma escada que chegava entre as árvores até um dos corredores formados pelas árvores dispostas em fileira. Meus amigos apontaram a mim. O trabalho executado por 2 homenzinhos. Trabalho esse, diga-se de passagem, em nosso mundo tedioso. Estavam colhendo frutas, mas esses pequenos homens não mediam mais do que 1 metro e o seu trabalho era desempenhado de maneira fácil. Em sua pequena nave trazia uma espécie de bandeja, poderíamos também dizer peneira, com 2 metros de circunferência, dividida em 2 seções. No centro tinha um recorte circular, era feita de um material levíssimo, como tudo nesse mundo. Cada uma das metades era colocada imediatamente acima do anel, que sustenta a árvore pelo seu tronco. Uma dessas metades tem um buraco de umas 10 polegadas, onde é colocado um tubo elástico do mesmo diâmetro. Levantaram a cobertura de um dos corredores, que também funciona como canaleta. Quando tudo está pronto, pega um aparelho um pouco maior, que é uma carteira de cigarros, colocando-no debaixo dessa peneira, num dos trilhos fixos ao anel, colocam-no a funcionar e as frutas despencam para dentro da peneira e destas pelas canaletas para o interior dos edifícios, chegando ao lugar de seu aproveitamento por meio de um sistema de tubulação. O aparelho é um vibrador que faz cair a fruta madura. Como percebem, a colheita é extremamente fácil. Quando termina a operação numa árvore, repetem na outra e assim vai, de terraço em terraço, com sua nave e seus raros instrumentos. Perguntei aos meus amigos o que faziam com a fruta. Certamente as árvores são baixinhas, não medindo mais que 2 metros, mas não são frondosas. A parte superior é coberta de ramos distribuídos em surpreendente simetria, bem proporcionadas, não se descobre uma única folha, recobrindo os seus ramos apenas diminutos botões ou brotos que, em sua maioria, tem um rabinho como um fruto na ponta. Sua casca é verde, de aparência macia e lisa, como rebento de banana. Os frutos que vi e toquei eram de envoltura suave, com ameixa e outras. Não provei, mas meus amigos me garantiram que não tinham caroço. Retornando ao tema que estávamos tratando, o que faziam com a fruta, rindo me responderam: que pensas que tem comido? Pergunta. Isso que tanto gostas não é outra coisa que uma mistura elaborada com fruta e peixe, mas não tem um sabor nem de um nem de outro, porque são preparados em laboratório, tirando o cheiro e o gosto originais. Toda nossa alimentação procede dessas árvores, sendo complementada com produtos do mar, devidamente elaborados e balanceados. Agora queria que eu conhecesse os seus divertimentos. Começaremos pelo primeiro que encontramos, uma sala de cinema. Quando me disseram que o edifício era um cinema, logo imaginei coisa diferente, algo parecido com os nossos, com uma tela gigante, um público às escuras, umas poltronas incômodas, que seja algo parecido com os nossos da Terra. Já esperava que todos os andares eram destinados ao mesmo fim. A isso já me havia acostumado, mas vejamos o que encontrei. Nesses edifícios talvez sejam os únicos. Os elevadores estão no centro e a tela ocupa uma parede circular que o rodeia em sua maior circunferência.
espectadores dão as costas à torre do elevador e dessa maneira não são incomodados pelos que chegam e pelos que saem. A sala tem mais luz que o melhor de nossos dias terrestres. Já tinha dito que eles possuem grande domínio tanto da luz quanto da obscuridade. Portanto, ao entrar na sala, parecíamos sair de um edifício semi-escuro, sentando nas primeiras poltronas que encontramos. Naturalmente, aí se pode chamar de poltronas. É uma armação de lâmina dura forrada de um material fresco e esponjoso. Eu, que sou o dobro de volume de meus amigos, entro à força e fico dentro, ou melhor dizendo, fazendo parte de um fardo de um material para mim desconhecido, mas que me dá uma comodidade jamais sentida. Nada me atrapalha. O pavimento é cônico e posso ver a tela desde o chão. O espetáculo gira lentamente ao redor de todo o edifício. Intrigado, parei e busquei onde começava e onde terminava aquela maravilhosa tela, encontrando ao fim uma ranhura onde claramente era visto sair e perder-se partes diferentes do espetáculo. Gira tão lentamente que seria aborrecido se não colocasse a mente naquilo que não é nenhum cinema da forma como concebemos ou conhecemos. Sentado comodamente, tenho a sensação de que estou no alto de um morro e lá embaixo vejo um arroio correr lentamente, baixando uma vereda, um atalho de burros fustigados a grito por 3 cavaleiros. É duplamente maravilhoso, porque vejo e ouço os gritos dos condutores, o vadear dos animais e até os ruídos peculiares que produzem seus estômagos ao fazer um esforço maior. Com tal nitidez se ouve e se vê tudo, que até se perde a noção de lugar e de distância. Os espectadores, em sua maioria, não se limitam a ver. Vão como uma espécie de vidro, inclusive da sua espessura, mas dá a impressão que é só a tampa de uma caixa iluminada. Nesse material tratam e às vezes conseguem com a exatidão de reproduzir o que vem. Não diria que pintam, pois não usam tinta nem pincel, mas uma coisa parecida com os instrumentos com que escrevem, variando só a ponta, por onde, à vontade, e só fazendo pressão na saliência do meio, produzem um pequeno leque semelhante ao que produz uma pistola de pintura. Como disse antes, não é pintura, mas uma espécie de raio de luz que, ao girar a ponta superior, muda de cor, de intensidade. Esse aparelho, alguns usam com tanta maestria que produz tonalidades verdadeiramente maravilhosas, pois o raio de luz vai desde um ponto até 2 centímetros de largura, produzindo nesse material que o fogo faz a diferentes substâncias. No subsolo há estantes onde as pessoas apanham o material que precisam para pintar ou deixam ali o trabalho realizado. Saímos novamente à rua, agora em busca de um edifício esportivo. Quando meus amigos me disseram isso, imaginei um ginásio, mas fui levado a um edifício que não tinha nada disso. Todo o pavimento estava coberto de mesinhas quadradas que tinham só um pé no centro. De cada lado pende uma barra e nela se desliza à vontade um assento com encosto e apoio para os pés. No plano da mesa está um quadriculado em branco e negro, e neste deslizam umas pequenas marcas movidas com um tabuleiro de xadrez ou um jogo de damas. Meus amigos me asseguraram que isso joga milhares de combinações que continuamente se inventam outras desprezando as mais fáceis. Aquilo era interessante, mas eu pensava que isso não era o que haviam me prometido. Perguntei-lhes pela sala desportiva, ao que me responderam que ali se fazia ginástica para o cérebro, não desperdiçando energias inutilmente, já que a saúde e a estatura ou corpo são controladas desde os laboratórios através dos restaurantes. Dali fomos quadras adiante, noutro tipo de diversão. Entramos no edifício. Quando tive a minha visita à primeira sala, senti-me desconcertado. Recordei algumas cenas de películas orientais onde se representava uma sala de ópio. Esquálidos seres vencidos pelo vício jaziam em asquerosos divãs atendidos por seres misteriosos e igualmente esquálidos. Esta sala está coberta de cômodas cadeiras reclináveis, nas quais com facilidade a gente se funde. Nem descanso para os pés e dão a impressão que foram feitos para dormir ou descansar. Um encosto que se prolonga mais além da cabeça
está de tal maneira elaborado que esta fica afundada nas partes laterais providas de algo que se pareça com microfones, áudio. O complemento dessa diversão que encontrei motivo de ser é uma pequena circunferência de um material elástico negro, suave e ligeiramente grosso, colocado ao redor da cabeça com o objetivo de tapar os olhos. A sala está totalmente iluminada, assim caracterizado e acomodado na cadeira. Começa um espetáculo que é destinado exclusivamente ao ouvido e à imaginação. Na primeira das cadeiras que eu ocupei, onde me acomodei com certa dificuldade, mas sem incômodos, chegou aos meus ouvidos um som por demais desconhecido. Era como produzido pelo tráfico nas grandes cidades, com o escândalo dos empedernidos buzineiros, o ulalá das sirenes dos diferentes serviços públicos de emergência, o peculiar bater dos sinos dos vendedores ambulantes, o rosário clássico dos mercados, os apitos dos policiais tentando colocar ordem, a roda dos pesados trens nos desgastados trilhos, sem faltar o traquetar monótono das Marias Fumaças com seus apitos, companhias e escapadas de vapor. Isso tudo era tão real que algumas vezes, ante a proximidade de um trem, desvandei meus olhos para me certificar de que não corria perigo. Com advertência, meus amigos, como advertir meus amigos, em cada fileira de cadeiras podia-se ouvir um som diferente. Passei a outra cadeira aqui, encontrei algo que ainda não conhecia realmente, mas que podia facilmente identificar. Capítulo 10, a despedida. Tratava-se de um concerto, dava até para ouvir o cochicho das damas, da finalidade do som, dava a fidelidade do som ainda mais. Ouviu-se também o ruído produzido pelos seus vestidos quando se acomodavam em seus assentos. Essa cena acontecia num sinal de idioma estrangeiro, desconhecido para mim. Também não sabia de que ópera se tratava, mas a fidelidade era surpreendente. Passei para outra poltrona, onde se produziam os sons característicos de um grande incêndio que acontecia num bosque. Pelos ruídos era devastador, criptando as chamas impressionava o estrondo aterrador de uma gigantesca árvore que caía, arrastando consigo galhos, e tudo que se encontrava em seu caminho até o golpe seco no solo era produzido com incrível realidade. Sentia-se as ondas de calor que se esparmavam para todas as direções, começavam a arder novas chamas. Multiplicando e aumentando os ruídos do incêndio, esta cena estava sendo tornada de uma nave a grande altura e devia estar sendo assistida pelos guardas florestais, porque com a assombrosa rapidez o som ia do fogo indomável aos lugares onde esses indivíduos especializados, com calma característica de quem está habituado a esses mistérios, cumpria suas obrigações sem violência e sem precipitações. Ouvia suas vozes dadas por rádio, sem dúvida com toda a parcimônia, como que está dando conselho, passa a dar ordens e pedir reforços. A seguir o som muda de lugar, ouve-se a revoada dos passos substituindo entre o som dos animais em fugas. Passei ainda para outra fileira. Os sons deviam reproduzir também um incêndio, só que agora numa zona urbana. Ouvia-se claramente a gritaria ensurdecedora, desenfreada, correrias de pés, soares sem qualquer ordem, típico do desespero. Logo, tiros dados contra alguém que não obedecia às ordens, porque ouviam-se apitos dos policiais. O ulular da sirene dos carros de bombardeio, suas prendas, os gritos nas ordens, o arrastar das mangueiras, o ruído metálico das conexões, os hidrantes, o choque poderosíssimo da água contra as paredes ardentes, os ruídos destas caindo, o clamor surdo da multidão de curiosos contidos pelos cinturões policiais, os
comentários das pessoas, tudo isso era ouvido com impressionante clareza e num idioma para mim desconhecido, mas familiarizado, pertencente a uma das nossas raças terrestres. Ouvi depois o aterrador ruído de um furacão que materialmente varria tudo que encontrava em sua passagem, pedras batendo contra pedras, fazendo-se em pedaços, multiplicando os ruídos, árvores arrancadas e lançadas à distância, o silvio do vento, o avanço das grandes torrentes de água, arrancadas do leito de um caudaloso rio, e de quando em quando o desespero de um animal apanhado em seu correrio a chapinhar, também desesperado, de outro animal na iminência de se afogar. Isso tudo só foi visto com os olhos da imaginação, mas de uma vez tirei a fenda dos olhos para me certificar se era só os sons que estava ouvindo. Todos esses sons aconteciam numa sala, bastante mudar de assento para ouvir ou variar o espetáculo. O interessante é que se uma das poltronas está vazia, dela não sai nenhum som. Um dos ruídos mais apreciados pela população daquele fantástico mundo é o produzido pelos nossos mares. Essas fileiras geralmente estão sempre ocupadas. Quando desocupou uma delas, pude ouvir os ruídos de nossos próprios mares. Devo acrescentar que também a mim agradou bastante. Tratava-se de algo característico, que bem poderíamos chamar de Sinfonia do Mar. Adivinhava-se o primeiro cenário. Um porto marítimo, a julgar pelos ruídos de grande importância, sabia-se também que tudo aquilo acontecia numa manhã de neblina. Começa pelos ruídos das correntes, característico de recolher das âncoras, segue o barulho das ondas contra os cascos dos navios, logo as vozes de comando ampliadas por megafones e as corridas das pessoas cumprindo as ordens. Percebe-se o esticar dos cabos entre o rebocador e o navio. Aumenta os ruídos, soma-se agora a sirene de um barco, talvez gigantesco, e os apitos de prevenção dos rebocadores. Agora surgiu os gritos desesperados de bisões marinheiros, contrastando com as vozes de mando dos capitães maduros desde seu posto de comando. Logo vem um ruído produzido pelas máquinas ao levantar a pressão de suas caldeiras e finalmente o golpear das alavancas de controle. Era tão fácil identificar esses ruídos que experimentava a sensação de estar a bordo de um desses navios, observando todas as manobras preliminares de saída do porto. A seguir a tomada passa para o cais, indubitavelmente no início da manhã. Filhos de trabalhadores saudando-se aos gritos ou comentando em altas vozes as aventuras da noite anterior. O rodar de vagonetes, o golpe surdo dos fardos ao serem descarregados, o rinchar de cabos de aço movendo os roletes gigantescos, guindastes e o vozerio pessoal. Tudo aumentava até se transformar naquele pandemônio. Agora a tomada move-se para a zona balneária, começa o ruído de motores de algumas lanchas em competição, logo o zumbi de algum avião que cruza por perto. De novo os ruídos dos motores das lanchas, agora rebocando os esquis aquáticos, sente-se o alento da pessoa que guia o esqui. E até se pode diferenciar pelo som qual esteira de espuma pertence à lancha e qual os esqui. Aproximando-nos de um grupo de banhistas, ouve-se o chapinhar da água e seus gritos ao serem arrastados por uma onda. A seguir vem um grupo de crianças com seus inconfundíveis gritos de alegria, suas correrias, suas brincadeiras com a água e com a areia e logo o choro. Finalmente, os gritos autoritários dos pais colocando ordem na confusão. Agora estamos sobre uma praia deserta. As ondas rebentam estrepitosamente nas pedras, depois mudam de lugar. Ouve-se morrerem lentamente na areia. Assobia o vento entre as palmeiras e bandos de gaivota buscam refúgio terra dentro, gritando clamorosamente, internando-nos mar aberto. O vento continua zumbindo, agora com mais força. As ondas aumentam de tamanho, ao longe se ouve as ondas se arrebentarem nas rochas. Não havia dúvida que era uma tempestade, mas nos afastamos, buscando um lugar aprazível, e o encontramos. Ouvimos o suave deslizar dos peixes, distinguimos com facilidade suas dimensões pela força com que moviam suas aletas na água. Seguimos adiante. Agora um grupo de peixes voadores sente-se
O momento em que sai da água, caindo mais adiante, numa ação contínua e compassada, logo vem a pesca de um peixe de bom porte e sua luta para se livrar do anzol que o prende, batendo estrepitosamente na água e a correr de linha recolhida na carretilha, os gemidos do anônimo pescador pelo esforço que fazia e finalmente o grito de desilusão quando o peixe consegue escapar. Continuamos em busca de novidades. Esta forma de diversão me agradou. Acredito que gastei mais tempo que dispõe, porque ia mudar de fila buscando outros ruídos, quando meus amigos me chamaram dizendo que a nave estava pedindo nosso retorno. Fomos saindo quando vi que do meio das poltronas tiravam um indivíduo e o depositavam numa abertura incrustada na parede. Algo me deu a impressão que o amortalhavam num ataúde. Para não ficar com dúvidas, perguntei o que aconteceu com ele. Explicaram-me que, como eles não tinham cemitérios, recorrem a meios mais científicos para se desfazer das pessoas que morrem, ainda que haja lugares para os velhinhos. Frequentemente acontece que um indivíduo, andando pela rua ou estando dentro de um edifício, morre. Portanto, é obrigado que as pessoas mais próximas depositem a vítima num aparelho desintegrador. É aquele buraco na parede, não era outra coisa que um desintegrador. Meus amigos me explicaram que não há um edifício que não tenha um desses aparelhos em cada. Isso é tão importante para eles que, inclusive, as camas dos dormitórios estão munidas de um instrumento especial que dá o alarme quando o indivíduo passa determinado tempo sem se mover. Quando isso acontece, acorrem ao lugar pessoas especializadas que se encarregam da operação. Perguntei-lhe se não dava o caso de colocar pessoas com vida dentro do desintegrador. Responderam-me que sim, mas que o sistema era tão perfeito que esse indivíduo depositava, que se o indivíduo depositado estava vivo, nada lhe acontecia. Frequentemente saíam indivíduos de dentro dos desintegradores, os quais se pensavam ter morrido, quando na realidade apenas padeciam de alguma doença. Isso servia de aviso para que o mesmo procurasse um centro de tratamento. Adverti meus amigos que era provável que já íamos partir, mas que, se isso não acontecesse, de qualquer maneira, dormiríamos na nave que nos havia transportado e que ali mesmo faríamos nossas refeições. Pois já era hora. Assim subimos ao terraço para abordar uma daquelas naves esféricas e fantásticas, que quando voa a gente vê como gigantes bolas de cristal. Mas, quando se vai dentro, percebe-se aterrorizantes velocidades que alcança. Nessa viagem, voando na nave esférica, vi lá embaixo, numa rua remota, uma série de estreitas e gigantescas rodas que iam arrastadas ou faziam parte de uma rara máquina. Perguntei aos meus amigos do que se tratava e, para responder, um deles tomou o microfone, pedindo ao piloto diminuir a velocidade e perder a altura até colocar-se uns poucos metros diante daquele raro aparelho. Mesmo assim, para mim, ainda continuava sendo umas rodas enormes de cor amarela. Incapaz de adivinhar o que se tratava, perguntei. Explicaram-me então que era tão somente uma máquina de fazer pavimentos metálicos. Adiante da máquina, o chão era de marrom escuro, vendo-se uma superfície grosseira, parecendo concreto. Na máquina, os rolos de metal laminado, que não era outra coisa que as rodas vistas lá do alto, espaçadas uma das outras 1 metro aproximadamente. A função da máquina era polir o chão, abrir um canal e preparando o piso, ia depositando ali as cintas metálicas de aproximadamente 12 polegadas de largura, cuja finalidade dessas tiras é a de conduzir a energia usada pelos veículos que por ali transitam. Aterrissamos num terraço em frente ao edifício onde estava nossa nave. Tomamos o elevador e fomos para o porão. Ali tomamos um conduto subterrâneo para atravessar a rua e chegar ao outro edifício. Dali, para alcançar o terraço sobre a barriga de nossa acolhedora nave. Procurando um pé de conversa, perguntei algo sobre sua raça que me haviam chamado a atenção. Que ninguém importava defeitos físicos. Veio à memória que
Se no nosso mundo as pessoas usassem aqueles trajes materialmente colados ao corpo, como pareciam nossos semelhantes, tão feios, desproporcionais, com barriga, pernas inchadas, ombros caídos, espinha curvada, etc. Em pensar tudo isso, dava até para rir. Explicaram-me que o desenvolvimento físico de sua raça é controlado a partir de laboratórios onde são preparados os alimentos devidamente balanceados para evitar a indigestão, com todas as suas consequências e o excesso de líquidos que provoca os estômagos dilatados, além de irritar os intestinos pelo esforço. A cabine de controle da nave estava à meia luz e só havia um dos indivíduos que formava a tripulação. Ao que parece, meus amigos, eram superiores ao mesmo em hierarquia, porque foi encarregado de nos servir. Após a refeição, o mesmo indivíduo converteu as cadeiras em cama e nos acostamos. Capítulo 11, de volta à Terra. Mas de uma vez, ao repassar tudo o que me aconteceu naquela ocasião, tive a certeza de que em todo o tempo, a partir do momento em que efetivamente senti a vontade de entrar na nave, permaneci sob o domínio mental deles. Mas isso todos vocês, leitores, já deduziram. Vou prosseguir a narrativa tal como aconteceu a partir dali. Quando fui despertado, novamente estava vestido com a minha própria roupa. Aqui usei lá o tempo todo. Não encontrei em nenhum lugar. Naturalmente que isso me incomodava, mas eles sempre tinham uma boa desculpa. Agora diziam-me que tinham tirado minha roupa porque não valia a pena despertar-me para mudá-la. Além do mais, dormindo, dava-lhe a oportunidade de fazer algum estudo sobre meu organismo de modo exato. Assim, sem meu consentimento, vi-me convertido em porquinho da Índia, cobaia. Mas devo confessar que ante a bondade dessas pessoas ficava desarmado e já não encontrava justificativo para me incomodar. De uma coisa estou certo agora: os alimentos que me serviram na nave estavam com alguma substância para provocar sono profundo. Novamente estávamos em nosso mundo. A nave-mãe acordara no espaço terrestre. Fomos despedidos pelos chefes até a porta da nave pequena e subimos a essa sob seu vigilante olhar. Momentos depois senti a indescritível emoção de ser lançado ao espaço, o tobogã por onde suavemente havíamos penetrado anteriormente na nave-mãe, converter-se agora numa impressionante catapulta que me despedia de maneira pouco digna. A sensação foi sumamente desagradável, pois senti o mesmo que devia sentir os famosos homens-bala, que em alguns circos deixam-se dissipar por um canhão. Com isso me parecia coisa rara, já que voando as naves por sua própria força não se sente nenhuma sensação desagradável. Perguntei-lhes a que motivos devia ser essa mudança. Explicaram-me que essas naves criam sua própria força de gravidade, convertendo-se em pequenos mundos quando proporcionadas por si mesmos. Aproveitei para perguntar-me que tipo de combustível usavam para voar. Deram-me a explicação simples: entre outras, usam as linhas magnéticas ou campo magnético, como diz na Terra. Força essa gerada entre dois corpos em movimento. Assegura-me que toda nave tem uma máquina que aproveita essa força. Coisa simples, não? Pergunta. Perguntei-lhe também se era possível dar uma mãozinha para nós com seus conhecimentos. Responderam que gostariam muito, mas que era muito perigoso, visto que eles estavam convencidos que, além de romper com o nosso processo de evolução, acelerariam nossa mútua destruição, já que colocariam em nossas mãos conhecimentos impróprios para o nosso temperamento bélico. Como para convencer-me do que diziam, indicaram-me que eu olhasse através da pequena tela que tinha à frente de meus olhos. Fixei minha vista mas só via nuvens. Acionando os controles, as nuvens começaram a desaparecer até surgir uma colina. Quando tive esse objetivo, a poucos metros de meus olhos, pediram para não perdê-lo de vista. A colina começou a afundar, como se fosse um monte de manteiga sob a ação de uma língua de fogo. A colina quase desapareceu. Em seu lugar vira-se agora um buraco gigantesco, cujas paredes pareciam cortadas a chumbo, numa profundidade impressionante. E isso em alguns minutos. Veja agora o que vai acontecer, disse um deles. O que acabaste de ver foi tão somente
que acabaste de ver foi tão só um poderoso desintegrador, mas a essa arma segue outra. Aterrorizado, vi como as paredes daquele gigantesco buraco começaram a virar pó, lançando toneladas de terra e pedra para o fundo. Quando isso terminou, aquilo tudo ficou convertido num cone de colossais dimensões. Como vês, essas armas são verdadeiramente destruidoras, pois sem usar a primeira, que é simplesmente mortal, com a segunda em poucos minutos fazem em pedaços toda uma cidade, sem que uma única viga de aço que forma a armação ficasse em seu lugar. Diga-nos agora, gostarias que colocássemos essas armas nas mãos de alguma nação do teu mundo? Perguntou. Estava tão impressionado que não me atrevi a responder, mas o baixinho, talvez aproveitando meu estado de espírito, disse: não tenha medo, não usaríamos contra vocês essas armas. Se tivéssemos interesse em dominá-los, bastaria usarmos um gás que trazemos em boa quantidade na nossa nave. Esse gás é mais pesado que a atmosfera do vosso mundo, e ao aspirá-lo, vossas mentes ficariam sob nosso controle. Fiquei estupefado. Acrescentou ainda: não penses também que usamos contra ti. Dizendo-me isso, olhou-me com certa malícia, com um ar de suspeita, que me fizeram estremecer e dar graças a Deus por estar novamente em meu mundo. Momentos após, reconheci o lugar onde tinha parado com o carro dos norte-americanos. Baixamos lentamente. Meus amigos me fizeram prometer que a experiência que me havia proporcionado eu daria a conhecer em todas as partes e por todos os meios ao meu alcance. Foi então que percebi meu desespero intelectual. Prometeram me ajudar. Momentos após, percebi-me correndo rumo à estrada, pois me disseram que enquanto não me afastasse o suficiente, não poderia alcançar voo sem colocar em risco a minha vida. Quando cheguei ao monte de terra, dirigi a minha vista ao lugar, esperando ver como a nave se elevava. Essa se mexia majestosamente a uns 500 metros de altura, como se despedindo de mim. Logo dei uma arrancada tão forte que desapareceu de minhas vistas, podendo localizá-la quando era do tamanho de um pequeno ovo de umas 6 polegadas de espessura. Novamente minha mente ficou confusa. Fixei a vista nas pernas da calça e vi-se completamente limpas, exatamente o contrário de como ficaram 5 dias antes, quando o atravessamos rumo à nave. Por um bom tempo fiquei reconhecendo o terreno e refletindo sobre aquela fantástica aventura. E coisa rara, estava convencido que todo mundo daria crédito às minhas palavras, já que eu poderia responder a quantas perguntas fizesse sobre a maravilhosa viagem. Intrigava-me só uma coisa: quanto tempo havia passado? Vi um carro se aproximando em direção sul, cruzei a estrada e, sem atrever-me a pará-lo, este se deteve à minha frente. O carro era de placa mexicana e estava ocupado por uma família, ao que tudo indicava. Ao volante, um senhor gordo, ao seu lado, uma senhora bem vestida, atrás, 2 rapazinhos. O homem perguntou se ia para a cidade. Acenei que sim, pedindo-me para entrar. O homem pensou que eu era dali daquela região, e como tinham dificuldades com o motor, pensou que eu podia indicar um bom mecânico. Como desconhecia a pequena cidade e seus habitantes, limitei-me a aconselhar que parássemos no primeiro posto de gasolina. Tivemos a sorte de encontrar ali um mecânico petulante, meio bêbado, que imediatamente prognosticou o defeito, pedindo ao dono que o carro que o seguisse ficasse no posto. Pedindo ao dono do carro que o seguisse, fiquei no posto. Pouco depois, na mesma direção, veio um caminhão, a cujo motorista pediu uma carona. Concordou em me trazer até a cidade do México. A minha parte sentia um otimismo extravasante, recordava perfeitamente todos os incidentes da viagem. Estava certo que ninguém me confundiria. Perguntei ao motorista que dia era. Antes de responder, olhou-me com estranheza e receio de alguma brincadeira, mas eu estava tão otimista que não dei importância. Fiz as contas dos dias que passei fora de casa e me dispus a contar ao companheiro minha aventura. Olhava-me calmamente, sem deixar de lançar olhares de desconfiança. Talvez pensava que eu era louco, mas um louco passivo, sem representar perigo algum. Por fim, quando teve certeza de que não corria nenhum perigo, tendo adquirido a confiança necessária, disse-me: olha, irmão, a erva é má quando fumada pura,
Seria verdade que aquele homem pensava que eu era um viciado em maconha? Pergunta. Foi assim que passei toda a viagem dormindo. De repente vi com inteira claridade a magnitude da minha experiência, perdendo toda a vontade de fazê-la pública, porém recordava da promessa que fizeram aos meus amigos, de modo que a partir dali tive que lutar muito para vencer o complexo criado por aquele motorista. Foi por isso que por 18 meses não a manifestei a ninguém, só me arrisquei a falar dela quando comecei a ver com frequência nos jornais casos de pessoas que avistaram aquelas fantásticas naves espaciais. Como dizia no princípio, passei tantos dissabores que comecei a contar minha aventura que acabei por considerá-la incrível, passando a justificá-la às pessoas que se riam da mesma. Afinal, cada qual tem o direito de acreditar ou não. Assim, quando eu encontro uma pessoa que me pergunta em tom de pilhéria sobre a aventura, acabo dizendo que foi uma viagem que fiz nas asas da imaginação. Assim, ambos ficamos satisfeitos. Porém, quando encontro uma pessoa isenta de petulância e de conhecimento científico, quase sempre com muito gosto começamos a discutir o possível e o impossível, mesmo que não acredite em tudo. Ficando em dúvida, isso já me deixa satisfeito. Depois dessas viagens aconteceram coisas tão raras que fogem do meu conhecimento. Relato-as aqui com a esperança de que alguns dos meus leitores tenham a ideia do que se trata. É o seguinte: muitos perguntavam-me para que planeta tinha ido. Isso me martirizava a ponto de se tornar uma obsessão, pois era uma estupidez não ter me ocorrido perguntar a eles. Enquanto lá passei um dia qualquer em que mais me martirizei, comecei a sentir uma pressão mental insuportável, que por momentos se fazia mais pesada a ponto de ter que deixar de trabalhar. Dirigi para casa aí pelas 3 horas da madrugada, mesmo não tendo sono. Deitei-me na cama, o quarto estava às escuras, porque não queria despertar minha mulher. Recordo perfeitamente, pois estava desperto e pensativo, revoltando-se na minha mente a recriminação de não ter me lembrado de perguntar esse detalhe tão importante. De repente o lugar se iluminou, inundando-se de luz, mas a luz que havia visto naquele planeta. Tratei de me incorporar, mas sem conseguir. Antes, a sombra desapareceu tudo. E o que de familiar havia ao meu redor e me havia participado de uma cena onde apareceu meus 2 amigos dando-me uma conferência em astronomia, pintavam em algo colocado em uma das paredes que devia ser o diagrama de nosso sistema solar. Reconheci o Sol e os 9 planetas de diferente diâmetro, com 37 luas no total, distribuídas 30 delas entre os 5 últimos planetas e os 7 restantes entre a Terra e o Sol. Quando tudo estava distribuído, o que me parecia ser o professor disse que não era outro que o mais delegado dos meus 2 amigos. Traçou uma cruz sobre o segundo planeta a partir do Sol. Em seguida voltou-se para onde eu estava e com sua reconhecível voz me disse: estás lembrado que quando entramos em nosso planeta perguntastes se era o Sol o que estavas vendo? No que foste respondido por um de nossos superiores que não, mas que estávamos entrando em nosso planeta pela porta do Sol, ou seja, pela parte em que sempre está iluminado nosso astro-rei. Disse que não recordava das mesmas, porque naquele momento estava tão assustado ante o que tinha às minhas vistas que não pude gravá-las. Terminando este interrogatório, desapareceu a luz e tudo o que acabava de ver. De passagem, não pude conciliar o sono até o dia. Fim. As naves interplanetárias pelo médico colombiano Samuel A1EO não são discos voadores, mas esferas voadoras. Elas seguem a mecânica planetária de rotação. Seu movimento giratório acontece da esquerda para a direita, a qual se faz subir ou descer. No centro da esfera existem pequenas asas ou pás dispostas em leque que absorvem o éter cósmico, o qual é conduzido por um tubo para o interior da esfera, onde é queimado uma espécie de câmara para intermédio de um raio de luz mais diferente da chama que nós conhecemos. Observando claro evidentemente
assemelha-se a uma pequena roda parecida com um esmeril. Essa roda, ao girar incessantemente, despende o raio destinado a queimar o éter. O éter cósmico é o combustível das naves interplanetárias. A combustão, o éter provoca dois movimentos: a saída do jato, o giratório e o de impulso. Esse jato de saída tem ainda uma terceira aplicação, serve de leme, como um pequeno movimento para baixo, a esfera dá início à sua subida. Com o movimento do leme ou timão para cima, a esfera inclina-se para baixo, desce. A mesma coisa se faz para tomar direção esquerda ou direita. Em suma, é o jato de saída que faz a nave mudar de direção. O movimento externo de rotação da esfera produz calor, protegendo assim a nave dos grandes frios planetários, evitando a formação de gelo e a penetração de gases espaciais dentro da nave. A esfera gira sobre seu próprio eixo. A cabina cônica, onde viajavam os pequenos pilotos, está nesse eixo. Logo, ela permanece móvel, apesar da rapidez com que externamente a esfera efetua o giro. A cabina contém mostradores, os quais indicam a direção e a velocidade. Uma pequena alavanca dirige o jato. A velocidade é controlada por meio de um botão acelerador, operado com o pé. Esse botão vai e vem e também pode ser fixado em determinada profundidade para a manutenção da velocidade constante. Para descer à superfície, abre uma espécie de escotilha, da qual se projeta o trem de aterragem. Para subir, a nave gira sobre si mesma. Para esses movimentos de descida e subida, a nave possui reserva de éter. Se uma nave pousasse em movimento, se partiria em pedaços. Sua velocidade varia segundo a força de combustão. O movimento giratório é similar aos dos helicópteros, assim ela pode permanecer imóvel no espaço. O éter é o mais poderoso combustível existente no universo, é encontrável em todas as partes. Isso significa que seres extraterrestres já conseguiram resolver o problema do movimento contínuo, o qual tanto nossos cientistas têm buscado. A esfera, ao girar sobre si mesma, sobre seu próprio eixo, atrai o éter, que depois, ao ser queimado, gera energia. Em seguida vem o jato de saída, que dá movimento à esfera, ou seja, a faz girar sobre si mesma enquanto simultaneamente a impulsiona. Esse movimento é contínuo. Isso vem demonstrando que nossos aviões movidos a gasolina logo se tornarão obsoletos. Esse combustível é muito pesado, perigoso e ocupa muito espaço. Isso tudo logo será peça de museu. Há que se aprender a voar com as esferas celestes. O movimento giratório, como dissemos, é controlável. Ela aumenta ou diminui segundo a intensidade da força de saída. Existem grandes e pequenas esferas. O homem terrestre ainda não foi capaz de construir naves para viagens a outros planetas. Em compensação, esses homens, crianças de outros planetas, virão para nos civilizar, porque ainda somos selvagens. Para terminar esse estudo sobre as esferas voadoras, tenho que dizer aos nossos cientistas que isso não é uma teoria pretensiosa ou imprecisa. Isso é pura realidade. Fomos 4 investigadores a estudar essas naves. Estivemos dentro dela e nos entrevistamos com seus pequenos pilotos. Portanto, não estamos teorizando, nem manifestando uma opinião ou estabelecendo uma hipótese. Trata-se de uma realidade por nós pesquisados. Os cientistas poderão fazer a mesma coisa se aprenderem a viajar conscientemente em corpo astral. Muita gente acredita que os discos voadores são instrumentos de destruição ou armas secretas inventados pelos russos, ou que essas máquinas são movidas à distância por radar ou algo parecido. Não são tal coisa, nem são instrumentos de destruição, como muita gente imagina. São perfeitas naves que nos trarão a civilização, porque ainda não somos civilizados, somos antropófagos, vestidos de terno e gravata. Na Rússia, houve um cientista que, por meio de ondas de rádio, conseguiu se comunicar com esses pilotos. Esse cientista está sendo julgado por um dos 7 Eors. Vosso irmão Eor, nos Estados Unidos, também não ignora isso. Os cientistas que quiseram investigar as esferas voadoras, que estudam detidamente meus livros, que deem ao trabalho de desenvolver seus próprios poderes internos, assim poderiam entrar triunfantes e vitoriosos no anfiteatro da ciência cósmica. Quando os pilotos das esferas voadoras estabelecerem sua morada na Terra, irão nos iluminar. Então, sim, haverá aqui o esplendor e sabedoria. Eles são sábios e santos ao mesmo tempo, são pequenos em estatura e seus rostos são roseados com a aurora. Sua missão é de iluminar a futura humanidade da Era de Aquário. A informação dada por Lápis, afirmando que os discos voadores são armas secretas dos Estados Unidos, não é verdade. São meras suposições de notícias para agradar certos leitores. Igualmente, os dados apresentados por Marques, baseados num pequeno documento em inglês,
de propriedade de um oficial de Sua Majestade, querendo com isso implicar os discos voadores, também são simples suposições. Todos esses informes querem dar paternidade a um evento que não é do nosso mundo e objetivam proporcionar notícias aduladoras a milhares de leitores. Se os discos voadores fossem armas secretas, por que teriam voado sobre cidades sem importância? Pergunta. Sobre campos? Pergunta. Eles costumam evitar encontro com outros aviões e executam movimentos inesperados, voando serenamente sob os olhares de milhares de testemunhas, agrade ou não aos céticos deste século XX. Vão ter que se convencer de que as naves interplanetárias são provenientes de outros mundos, pilotados por criaturas milhões de vezes mais sábias que os asnos de fraque, óculos e cartola de nossa afligida Terra. Viaja ao planeta Vênus pelo mexicano Salvador, Villanueva, Medina. Civilizações do espaço visitando a Terra.